Olá, boa noite a todos. Boa tarde, Hemisfério Sul. Bom início de noite, Hemisfério Norte. Voltamos para o nosso talk show, como todas as quintas-feiras, para conversar com vocês, abrir a mente e principalmente dar para vocês um pouco mais de tomada de consciência e até, quem sabe, a possibilidade de identificar situações que você vive e que não sabe por quê e que está na hora de saber. Eu sou Marinela Leal e estou aqui sempre com vocês às quintas-feiras no Talk Show Antes do Jantar. Esse projeto que tem como primícia dar para vocês um alimento da alma, para que vocês possam ter uma mente mais expandida, ter o coração mais aberto e ter também muita compreensão de quem vocês são, daquilo que vocês vivem e do que vocês querem realizar. Quantas vezes você para e olha para o teu dia, para o final do dia, e se vê o quão cansado você está? Quantas vezes, dentro da sua dinâmica de relação, há conflitos ligados à sua não materialização? Quantas vezes você se sente cobrada, chateada, pelos seus projetos não chegarem aonde você quer? Enfim, quantas vezes o teu sentimento de cansaço muitas vezes retira a tua vitalidade e você faz morrer alguns sonhos? Quantas vezes você olha para a tua história e pensa, tem algo que está acontecendo e eu não entendo porquê e gostaria de ser diferente? Esse olhar é um olhar de que eu gosto de chamar do investigador, daquele que investiga a sua vida, daquele que não vive a vida com o sentimento de é assim e está. Não, não é assim. Eu preciso entender o que está se passando comigo para que eu não tenha a vida que eu gostaria. Essa compreensão é como se eu tivesse a possibilidade de andar numa linha do tempo. Uma linha do tempo onde eu investigo-me, onde eu vejo como eu fui, as coisas que eu vivi, as dinâmicas que eu tive, para eu entender um pouco aquilo que eu vivo no aqui e agora. O que a gente está falando nesse momento é sobre crenças, padrões, é sobre formas de ver a vida que muitas vezes condiciona a nossa realização. Você que está do outro lado pode estar imaginando, mas todo mundo faz isso, todo mundo investiga a sua história, e eu vou dizer, não. Eu, por muitos anos, não investiguei as minhas histórias. Eu achei que eu vivia a minha vida. Como algumas pessoas sabem mais, que tem mais próxima de mim, mais intimamente, eu sou do Rio de Janeiro, de uma família de classe média baixa, aonde as pessoas viviam o dia a dia. Meu pai trabalhava muito, minha mãe trabalhava muito e eu estudava muito. E simplesmente isso. Em alguns momentos, eu sentia que as realizações, aquilo que eu gostaria de viver, não era do jeito que eu gostaria. Aquilo que eu queria realizar não era fácil. E isso aconteceu muitas vezes. Sabe aquela sensação de você faz muito, mas o resultado é pouco? Chegou um momento da minha vida que eu senti que isso já não funcionava mais, que eu precisava entender por que que a coisa não rolava como eu gostaria, por que que a minha vida não tinha a fluidez que eu gostaria, por que que os meus resultados não eram proporcional ao meu esforço, à minha dedicação, aquilo que eu me empenhava. E aí eu comecei a tentar descobrir causas para aquilo que eu sinto, causas para aquilo que eu vivo. E isso nem todo mundo faz. Mas eu consigo dizer, com esse tempo todo de trabalho com pessoas, quase 25 anos, que se eu não parar para me perguntar a razão pela qual eu vivo isso, eu jamais vou deixar de viver. Sim, jamais vou deixar de viver. E essa experiência eu passei. E ao experienciar isso, eu percebi que quanto mais eu investigava sobre mim, mais eu descobria as coisas. E o que é investigar sobre a gente, né? É tentar entender quase como qual é o nosso funcionamento, como se a gente fosse uma máquina. Eu tenho que entender como a máquina funciona. E aí eu preciso entender como eu penso. Isso, como eu penso. Acerca de mim, acerca do outro, acerca da vida.
Eu preciso identificar quais são os pensamentos que habitam a minha mente. E mente, gente, é diferente de cérebro, tá bem? Cérebro é uma coisa, mente é outra. Eu preciso identificar o que tem na minha mente, qual é a minha mentalidade que pode fazer com que a minha vida seja pouco menos do que aquilo que eu gostaria. Por isso essa investigação. E essa investigação faz com que a gente descubra coisas e amplie o que a gente chama de consciência, que nada mais é consciência. Eu acabo criando ciência, ganhando ciência acerca de algo, acerca de mim. E isso dá para gente uma força, uma determinação e uma noção de que eu posso mudar toda a minha realidade. Por exemplo, eu comecei o talk show falando sobre os cansaços, às vezes conflito, às vezes frustração que eu sinto no meu dia a dia, acerca das minhas realizações. Isto eu preciso descobrir de onde vem. Eu preciso ganhar ciência sobre o que aconteceu comigo, com a minha história de vida, que me trouxe a sentir hoje, na vida adulta, essas sensações. Isto aqui é ter consciência, é saber de onde tudo começou. Você sabia aí do outro lado que o sucesso está diretamente relacionado com a tua história com o seu pai? Você sabia que a quantidade de dinheiro que você consegue ganhar, que você consegue produzir, que você consegue faturar, tem a ver com a tua relação com a tua mãe? Eu também não sabia. E comecei a investigar, comecei a entender. Li vários livros, fiz vários workshops, várias formações e fui tomando consciência disso. Que muito do que eu vivo acerca do sucesso e da prosperidade financeira tem a ver com essas duas figuras fundamentais na minha vida. Isto é tomar consciência. E ao fazer isto, eu pude levar isso para outras pessoas. As pessoas puderam começar a se perguntar: então, e eu? Como é que é a minha história? E eu? Como é que foi a relação com os meus pais? De que família eu venho? Que ambiente emocional ligado à economia financeira eu tenho? Isso quer dizer saber de si. Então, a minha mentalidade é resultado daquilo que eu acredito, daquilo que eu penso e dos padrões que eu criei, que juntos criaram uma cultura chamada paradigma. E nós somos resultados da nossa cultura, das nossas histórias, das nossas famílias. Quando você começa a perceber isso, você pode parar e pensar: uau, peraí, então eu entendo por que o meu sucesso pode ser limitado. Porque talvez a minha relação com a minha figura parental chamada pai não foi uma relação tão fantástica. E isto está influenciando no meu resultado, no meu sucesso. Então eu preciso arrumar uma forma de harmonizar essa relação para que eu possa ter mais sucesso. Sim, causa e consequência. Descobrir de onde vem para saber para onde vai. Tipo um GPS, sabe? E a gente precisa ter esse GPS emocional e interno para descobrir coisas. E hoje no Talk Show nós vamos falar um pouco disso, porque eu vou trazer convidados que também expandiram a consciência, que também começaram a perceber que poderiam dar saltos maiores acerca de sucesso, de realização e de grandes objetivos, entendendo um pouco do que viveu, tomando consciência daquilo que foi a própria vida e que gerou um resultado. E são, hoje, convidados de áreas diferentes, países diferentes, sexos diferentes, para que vocês possam perceber que, independente dessas supostas diferenças que eu trouxe, todo mundo pode fazer isto, desde que queira viver uma vida de mais realização e de mais qualidade. Por isso, o Talk Show hoje vai trazer para vocês possibilidades de vocês entenderem muito do que vocês vivem até agora e algumas soluções para que vocês possam começar a mudar
aquilo que vocês viveram até agora. Então, aproveitem, perguntem, tá bem? Coloquem no chat comentários, contem para mim de onde vocês estão falando, para quem sabe a gente possa conversar mais, né, intimamente, e até eu ajudar vocês a olhar mais a vossa história e, consequentemente, olhar o ponto que você está e, se não está bom, já começar a mudar. Então, eu vou começar chamando os meus convidados. Queria chamar a Célia Nóbrega Reis, que as meninas primeiro, né? Célia, boa noite, boa tarde, muito obrigada por você estar aqui. Liga o som. Ok, obrigada, Célia. Vou chamar também o Éder, para poder falar comigo um bocadinho também. Ok. Éder Machado, obrigada por você ter arrumado um tempinho na sua agenda para vir aqui falar comigo. Obrigado a você, primeiramente, pelo convite, né? É sempre uma satisfação poder estar junto com você, compartilhando um pouco daquilo que a gente vive, daquilo que a gente está aprendendo, né? Afinal, estamos sempre aprendendo. E é uma satisfação enorme estar aqui junto com você. Olha, Éder, obrigada, mesmo obrigada. A Célia já vai entrar, né? Enquanto isso, eu vou conversando com o Éder. Éder, eu acho que as pessoas já te ouviram um pouquinho, então a gente já sabe que o Éder está falando do Brasil, ou pelo menos que o Éder é brasileiro. Éder, você está falando aonde? Eu estou nesse momento, eu estou em Curitiba, na verdade, região metropolitana de Curitiba, mas é um estado uma cidade que fica no estado do Paraná, no sul do Brasil. Ok. Éder, me conta o que tu faz no Paraná, me conta um pouco da tua área profissional, da tua vida, me fala um pouco de ti. Bom, eu, na verdade, eu moro atualmente no Paraná, mas eu sou natural do Rio Grande do Sul, tá? E estou aqui no Paraná há 20 anos já. E é a minha residência oficial, vamos dizer assim. Mas o meu trabalho hoje, eu sou empresário digital, eu tenho uma empresa focada totalmente em negócios digitais, e esses negócios digitais é uma empresa dentro da indústria online do conhecimento. O que é a indústria online do conhecimento? São negócios relacionados a passar conhecimento para outras pessoas através de cursos, programas de capacitação, formações. Então, eu tenho meus próprios cursos, eu tenho cursos que eu ajudo outras pessoas a também se desenvolverem para promover, para criarem, vender e lançar seus cursos, programas e formações. E também tem as mentorias e ajudo, de forma geral, ajudo as pessoas a desenvolver um negócio digital na indústria do online do conhecimento. Uau, fabuloso, fabuloso. Éder, me fala como é que você começou, né? Como é que hoje você tem esse grande negócio? Isso foi um desejo seu da vida toda, de ter um negócio nessa área? Me fala disso. Não, da vida toda não. Isso aí surgiu, voltando assim, alguns anos atrás, de dois desejos. O primeiro desejo era realmente de empreender, tá? Em algum momento, sei lá, uns 20 e poucos anos atrás, eu estava passando por uma necessidade financeira, né? E naquela época eu estava procurando, buscando, pesquisando de formas de economizar, como reduzir os gastos, os custos e etc. E caí num livro, eu não lembro o título do livro, mas eu lembro o nome do autor, e é o Dr. Lair Ribeiro, tá? É um brasileiro, né? Uma pessoa, enfim, bem conhecida aqui no Brasil. Eu não lembro qual dos livros dele, mas o fato é, sabe aqueles livros que você lê inteiro, mas tem algo, um parágrafo, uma frase que marca isso, provoca uma transformação? E esse cara na verdade, essa pessoa, que é uma pessoa bem mais velha que eu sinto até uma falta de respeito em me referir a ele como esse cara, mas essa pessoa, ele falou nesse livro alguma coisa assim: ao invés de você buscar cortar, diminuir os teus gastos, por que você não busca aumentar os teus ganhos? Isso hoje para mim é totalmente óbvio, né? Mas na época foi assim um boom. Caramba, é isso. Eu não tenho que gastar menos ou diminuir, cortar despesas. Eu tenho que ganhar mais, se não estou conseguindo equilibrar.
né? E a partir desse momento nasceu a chama de empreender, porque eu entendi ali naquele momento que eu precisava ganhar mais financeiramente e que a alternativa na época, no momento, era realmente fazer o que a gente chama aqui no Brasil de bico, né? Que é trabalhos extras. Enfim, na época eu era funcionário de uma empresa de telecomunicações, na área de telecomunicações, aqui no Brasil, uma grande companhia, tinha um salário razoável, etc e tal, mas, enfim, não estava suprindo minhas necessidades financeiras. E aí eu comecei meu primeiro empreendimento, Marinela. Meu primeiro empreendimento foi fazer cartões de visita, tá? E o que eu fiz na época? Nós estamos falando aí de meados de 2003, 2004, talvez. E o que eu fiz na época? Eu investi num computador e numa impressora, tá? E a gente imprimia os cartões, fazia a arte no computador, imprimia os cartões num papel, não me fugiu o nome agora, como é que chama, aquele papel mais grosso, imprimia, a gente cortava, tá? Eu lembro, o primeiro cliente que a gente teve, o primeiro cartão que a gente teve, a gente cortou em cima do fogão, que era um vidro, tinha um vidro, a gente não tinha um vidro para cortar, com estilete e com régua. Eu e minha esposa, erramos horrores, gastamos mais do que ganhamos, mas tudo aprendizado. E eu distribuí esses cartões. Na época, as gráficas, que é quem fazia os cartões, eles só faziam cartões de grande quantidade. E para o pequeno empresário, para o pequeno empreendedor de bairro, essas grandes quantidades não era o que ele queria grande quantidade. Então eu conseguia fazer em pequena quantidade, eu conseguia fazer 20 cartõezinhos, conseguia fazer 50, 100, ou seja, uma oportunidade de mercado, né? Hoje eu entendo isso, que eu explorei uma oportunidade de mercado. E a partir daí eu comecei a evoluir nisso. Então eu pegava uma pastinha, eu montei um portfóliozinho, pegava essa pastinha e saía no bairro, na rua, porta a porta mesmo, né, oferecendo, olha, eu faço cartões de visita, etc, e tal. Isso foi por alguns anos, talvez 1, 2 anos, não lembro exatamente quanto tempo, só que assim, hoje eu entendo que é um faro, na verdade, né, as coisas, você começa a olhar para trás, aí você começa a entender que na época não tinham esse entendimento, ou não enxergava as coisas, né. Eu tenho esse faro de identificar oportunidades. Imediatamente eu saquei que as pessoas, somente o cartão de visita não era suficiente. As pessoas queriam o cartão de visita por um motivo. Qual era esse motivo? Gerar vendas, gerar resultados. Aí eu pensei assim, caramba, esse pessoal pode, eles têm que entrar no mundo da internet. É isso que vai fazer a diferença. Eu vou, além de oferecer cartões de visita, eu vou oferecer, fazer sites, desenvolver sites. Na época, praticamente ninguém tinha isso. E aí eu comecei a oferecer sites, criar sites para pequenos empreendedores, para o empreendedor do bairro mesmo, lá, cabeleireira, pessoas que estavam começando. E aí comecei a vender sites, né? E aí eu conheci o mundo digital. E aí, a partir do mundo digital, eu comecei a entrar nessa questão de marketing online, marketing digital, pulando alguns anos, a partir de 2008, 2012, 2000. Estou errando os anos aqui, para aí, as datas. 2012, 2012. Pulei bastante anos aí, teve um período de bem grande, mas a partir de 2012 eu saí da empresa que eu trabalhava e resolvi investir em ser empreendedor. Comecei a empreender no meu próprio negócio, né? Só que sim, isso eu falei foi uma paixão, tá? Que é o desejo de empreender. A outra paixão foi despertada no meio desse processo, que é o marketing digital, a internet. Por quê? Porque isso me permite eu compartilhar conhecimento, que é algo que eu amo, eu adoro, passar conhecimento, ajudar as pessoas com a minha experiência, com a minha expertise. Eu tenho uma verdadeira paixão por isso, né? Eu sinto muito prazer com isso. E a internet me possibilita isso. Ela possibilita que eu compartilhe conhecimento através dos meus cursos e eu juntei isso, então, dentro do empreendimento. Então, hoje eu tenho um empreendimento que eu faço o que eu amo, né? Eu me considero um cara muito privilegiado. Hoje pela manhã, eu sentei aqui na minha cadeira, né? Sentei assim, relaxei, pensei assim, caramba, cara, eu sou muito grato, eu sou muito privilegiado, eu queria que mais pessoas fossem como eu. Por quê? Porque eu amo sentar aqui, eu amo trabalhar, eu tenho uma família, eu tenho condições financeiras muito boas com relação à maioria das pessoas, sabe, um sentimento de gratidão e por conta desse trabalho, né? E posteriormente a gente teve uma sessão de mentoria que falou exatamente disso, né? Olha, as coisas estão se encaixando. Então, hoje, resumindo, né, o meu trabalho é esse, que eu não considero praticamente trabalho,
é uma satisfação enorme, realmente, eu estar contribuindo com as pessoas através de cursos online, ajudando as pessoas também a desenvolver seus programas. Eu também estou empreendendo. Isso me possibilita algumas questões, por exemplo, eu posso hoje estar trabalhando aqui em Curitiba sem problema nenhum, mas eu posso trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? E, aliás, esse é um dos meus objetivos, um projeto que a gente está colocando em prática esse ano, né? A única questão aí de atraso, talvez questão de pandemia, né, que está limitando as questões de viagens, mas a ideia é justamente essa, somente com notebook poder trabalhar em Lisboa, nos Estados Unidos, enfim, em qualquer lugar do mundo, porque esse tipo de trabalho me permite fazer isso, né? A minha empresa, ela é uma empresa remota, totalmente digital, obviamente preciso de um dispositivo para acessar a internet, mas eu não estou preso a um escritório físico ou a clientes físicos em uma região. Acho que eu consegui resumir, né? Falei bastante. Sim, por que será? Deixa eu voltar um pouco atrás e te perguntar uma coisa, que você citou o Laí Ribeiro, né? Que é uma pessoa conhecida aqui também em Portugal, né? Um escritor, ele é médico, né? Ele é médico, uma pessoa hiper qualificada e que já fala há muito tempo sobre o corpo humano e o resultado na vida das pessoas, não só com o olhar básico da saúde. Por exemplo, Laí Ribeiro foi a primeira pessoa que eu ouvi falar acerca de limpeza do colo intestinal. Foi a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre isso, que é mostrando o quanto um colo intestinal poluído, intoxicado, diminui o nível de qualidade da sua vida, porque diminui a tua percepção, o teu nível de pensamento, te mantém menos alerta. Foi a primeira pessoa que eu ouvi falando sobre isso. E hoje, a gente já tem vários autores ligados à área de mentalidade que fala disto. Mas ele falou isso muito lá atrás. E quando você fala sobre o impacto, e é assim mesmo, né? As pessoas entram na nossa vida e causam um impacto que elas às vezes nem sabem que vão causar, né? Esse livro todo e um parágrafo fez uma grande revolução. E é muito interessante, porque é justamente algo que nós ainda temos o olhar meio contrário, né? Que é para a gente ter realização financeira, para ter condições financeiras melhores ou grandes negócios, investimentos, qualidade de vida, a gente precisa guardar, né? A gente precisa descobrir como é que eu deixo de sair. E eu ainda vejo isso com muita. Você contou isso que já aconteceu há anos atrás, que despoletou a tua carreira, né, nessa área. E a gente ainda ouve pessoas hoje falar que eu preciso guardar para ter, né? E a gente sabe que o movimento é exatamente o contrário, né? Você vem trazendo o teu desenvolvimento a partir disso, que eu tenho que descobrir como é que eu ganho mais dinheiro. Não é diminuir as minhas despesas. Quer dizer, não tem que piorar a minha vida, eu tenho que melhorar a minha vida, né? É um pouco isso, né? Exato. Na verdade, eu vejo até como duas situações diferentes que estão conectadas, na verdade, né? Mas para mim, são momentos diferentes. Esse primeiro momento é quando eu buscava assim, eu preciso cortar minhas despesas. Então, vou diminuir o plano da TV a cabo, ou algumas coisas nessa linha. No entanto, ao longo desse período, eu tive, ao longo da minha vida, na verdade, não desse período, uma dinâmica de economizar, tá? E isso é algo que mudou recentemente na minha vida e por conta do trabalho que a gente está fazendo junto, da mentoria que eu participo com você. Eu aprendi com você essa questão do economizar. Ela tá, na verdade, ela é uma maneira disfarçada da tua energia de escassez. Por quê? Porque quando. Não estou sendo contra, eu estou tentando buscar as palavras corretas aqui, contra a questão de economia, a economia como um todo. Mas quando você busca, por exemplo, eu vou vou guardar isso aqui para comer depois. Vamos pegar o exemplo de uma alimentação, para comer depois. Dependendo da tua motivação, o que está levando você a fazer isso, na verdade você está dizendo para você mesmo que eu não tenho capacidade de criar isso novamente, ok?
E, para mim, um impacto muito grande que eu tive entre várias coisas, mas uma das coisas que realmente me impactou e está transformando a minha forma de viver, inclusive não só no trabalho, mas a minha forma de viver, é realmente esse lance da escassez, de como enxergar a escassez. Exemplo, ter uma determinada quantia de dinheiro guardada no banco, parada no banco, porque a gente pode precisar, não sei, tá acontecendo todas essas coisas no mundo, etc. e tal. Na verdade, como eu já disse, você está dizendo para você mesmo que se eu usar esse dinheiro, eu não tenho capacidade de produzir mais dinheiro. Essa dinâmica, ela não é uma dinâmica de crescimento, de desenvolvimento. Eu não estou falando aqui, claro, de você sair fazendo coisas irresponsáveis, não é isso. Mas que tal você pegar esse dinheiro que está parado e, quem sabe, reinvestir no seu negócio, ou retrabalhá-lo, ou produzir um movimento em cima disso. Então, eu considero na minha vida particularmente, foram dois momentos diferentes, dois insights diferentes. Porque a gente vive, né, nesse aprendizado, eu falei isso no início, né, aprendizado constante. A nossa vida é um marco. Não existe, tá pronto, tá perfeito, tá o ideal. Não, a gente está sempre evoluindo, sempre crescendo, sempre com novos desafios. E realmente um desafio que eu tinha quando eu comecei o processo de mentoria com você era justamente isso. Eu consigo produzir resultado para outras pessoas, eu gero resultado para outras pessoas, eu sei como fazer, eu sei o que fazer, eu sei por que fazer, falando em termos de negócio, né? No entanto, eu tinha uma limitação de que fazer para mim mesmo não fazia. Ou até fazia, mas vinha um autossabotador que botava um limite, um teto, né? Ó, daqui, você chegou até aqui, agora volta. É aquela questão do termostato que a gente aprende lá na mentoria. Volta, alinha isso aqui, continua, se você for lá de novo, volta novamente. Isso sempre aconteceu. E eu entendi que parte disso realmente era por essa visão, essa energia voltada para a escassez. Hoje, obviamente, isso é um processo que eu tenho 45 anos. Não é da noite para o dia, em 2 meses, 3, uma semana, que você vai mudar. No entanto, eu tenho a consciência. E quando você adquire essa consciência, você busca se disciplinar com relação a isso. Então, por exemplo, hoje, diariamente, eu tenho, esse meu comportamento, essa minha atitude, está relacionada verdadeiramente ao quê? A uma escassez, a um medo de não ter novamente, e aí, tendo essa disciplina, conhecendo, tendo essa consciência disso, você começa a trabalhar, né? E gradativamente as coisas começam a mudar. Então, Perfeito. é genial isso. Perfeito, e é mesmo isso, né? O sucesso é inimigo do imediato. As pessoas precisam ter noção disso, porque eu demorei muito a ser como eu sou. Então, eu não quero ter a pretensão de pensar que, então, instantaneamente eu deixo de ser como eu sou. Impossível, eu demorei anos, né? E quando eu trabalho com vocês, com a mentoria, eu trabalho com adultos. Então, adultos que tiveram anos com uma forma de pensar, de agir, que para mudar vai precisar de um tempo. O bom é que o tempo que a gente precisa para mudar é menor do que o tempo que a gente levou para construir, né? Porque destruir é muito mais fácil do que construir. Agora, a verdade é que vai ter um tempo, cada um o seu tempo, mas vai ter um tempo que o imediato não existe. E é mesmo isso, porque eu, quando olho as histórias de vocês, quando eu olho as crenças que vão se transformando, eu vejo que há um movimento, né? Que vai se transformando, uma consciência que eu vou tomando mais aqui, outra mais ali, e aí os meus hábitos vão mudando, e fortalece uma outra forma de pensar e de agir. É um processo. Mas o ponto fulcral é realmente você olhar a vida e dizer, olha, tem alguma coisa aqui que, como a gente diz aqui em Portugal, tipo, não bate a bota com a perdigota, que é, eu trabalho bem, eu tenho um conhecimento intelectual, eu sou uma pessoa ética e responsável, tenho um ótimo serviço, tenho um ótimo produto. Agora, por que isso não rompe esse teto e vai, né, lá para cima? Tem alguma coisa que eu preciso olhar aqui que já não é mais acerca do meu produto só ou do meu serviço. É, na verdade, acerca de mim, né? Quem eu sou dentro desse negócio. Né? Exatamente. E o impressionante, é algo para mim assim que está muito claro, né? É que quando você cria essa consciência, identifica, você percebe o quanto nas pequenas atitudes você tá tendo, no caso, uma mentalidade escassa. Por exemplo, apaga as luzes, mantenha a luz apagada. Ou, no meu caso,
por exemplo, vou guardar essa camiseta, essa calça, porque ela não me serve ainda, mas eu vou emagrecer e ano que vem eu coloco ela. Primeiro, dois enganos, né? Segundo, primeiro que não vai emagrecer, é mentira. Segundo, que na verdade você está segurando ali com medo de, não vou passar essa camiseta, essa roupa, porque talvez ano que vem eu não tenha. É muito forte isso. E é nessas pequenas atitudes que reflete o macro. Porque o macro ele é feito de uma grande caminhada é feita de pequenos passos. Né? Então, quando você tem esse comportamento, umas coisas bobas, como eu estou falando aqui, que a gente brinca, mas que na verdade reflete o padrão de pensamento. Exato. E esse padrão de pensamento se repete no dia a dia, todo dia você tendo esse padrão, reflete sua vida. E aí você consegue enxergar, olhar, poxa, caramba, meu Deus, eu estava fazendo tudo isso, eu não vou dizer errado, mas porque foi assim que eu aprendi, enfim, esse é o ponto, mas eu estava fazendo tudo isso que eu fiz foi o que me trouxe até aqui onde eu estou. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu quero chegar até lá, eu tenho que mudar essa rota, eu tenho que alternar. É isso mesmo. Tudo que eu vivi, tudo que eu sou, tudo que eu aprendi me trouxe até aqui. Se eu estou num ponto que eu acredito que posso melhorar, então eu tenho que fazer outras coisas para chegar, né, em outro ponto. E a consciência de escassez fala disso. Ontem eu estava fazendo uma palestra num grupo sobre autoestima e me perguntaram um pouco sobre autoestima, autorresponsabilidade, né, valores, e eu estava falando com as pessoas para elas perceberem que a nossa autoestima está ligada às nossas escolhas. Então, as nossas escolhas ditam o valor que a gente se dá, que é, se eu escolho, imagina, guardar uma peça de roupa que não me cabe, porque eu estou dizendo que daqui a um ano ou daqui a 6 meses eu posso não ter condições de comprar outra quando eu precisar de uma peça de roupa, isso é uma escolha entre guardar aquela peça de roupa ou não guardar, é uma escolha. E essas escolhas têm a ver com os nossos valores, que é o valor que eu dou para mim. Se eu sou uma pessoa mais valiosa para mim mesmo, talvez eu vá entregar rapidamente aquela peça de roupa para outra pessoa e sei que quando eu quiser eu vou na loja e compro, que eu acredito no meu valor. E eu dei um exemplo, que é um exemplo que eu gosto muito, que para você aí, Éder, talvez seja menos significativo, que é o exemplo do azeite galo, que é um dos melhores azeites aqui em Portugal. E azeite é algo que a gente compra habitualmente, todo mundo tem na despensa, né, uma garrafa de azeite, sempre, de preferência, um azeite bom, né, um azeite de qualidade. E o azeite galo é um azeite, né, dito de qualidade. E eu brinco dizendo que toda vez que a gente chega ao supermercado e tem logo na entrada um anúncio de azeite galo na metade do preço, que mesmo que eu vá ao supermercado comprar maçã, eu vejo aquele anúncio, tenho vontade de carregar todas as garrafas de azeite galo que está ali. E eu falo isso para as pessoas. Isso é uma consciência de escassez. Você foi comprar maçã, você quis usar a tua energia, dinheiro, para comprar maçã, porque era daquilo que você necessitava naquele momento. Mas o seu medo e a sua escassez, quando viu o azeite galo com 50% de desconto, rapidamente levou a tua mente para o futuro e diz, e no futuro, quando voltar ao preço normal e eu quiser o azeite galo, eu vou perder essa chance. Então eu encho o meu carrinho e saio do supermercado, que eu ia gastar 5, eu gasto 50, porque eu carreguei um monte de azeite galo sem precisar e acho que fiz uma economia. Como as pessoas que às vezes saem da autoestrada, onde a gente paga o pedágio, para ir pelas estradas marginais, porque não tem pedágio, mas dá mais 500 mil voltas e gasta em combustível, e acha que está economizando, que é a percepção que as pessoas têm a partir da sua crença, o que é ser próspero ou não. Então, esse olhar as pessoas precisam perceber que muitas vezes são olhares doentios. Doentios por quê? Eu tenho um condicionamento antigo que me trouxe uma crença de que eu poderia economizar comprando promoções, porque tem uma coisa me dizendo que quando aquilo voltar ao preço normal, eu não consigo. E eu não quero perder essa chance.
Então, uma mentalidade que diz: você não tem tanto valor assim a ponto de poder comprar aquilo no preço cheio. Você não tem tanto valor para andar pelas autoestradas com um piso fabuloso, pagando o pedágio, a portagem. É melhor você andar em estradas paralelas com um piso de menor qualidade, com mais trânsito, com só duas vias, porque é isso que você merece. E é isso que as pessoas não percebem muitas vezes, né? O quanto elas acreditam que merece, isso dita as compras que elas fazem. Então, quando você fala sobre eu tenho que economizar, diminuir a minha qualidade de vida, diminuir aquilo que eu utilizo, daquilo que eu acho que é valioso, ou eu tenho que aumentar a entrada para continuar tendo aquilo que eu mereço? Eu mereço ter uma TV a cabo com todos os canais que eu quero, eu mereço andar pelas autoestradas, eu mereço comprar azeite de galo só quando eu preciso, independente do preço, eu mereço. Sabe, é essa valorização que causa a nossa mentalidade escassa. Eu acho que eu mereço e sou menos do que eu realmente sou. Grata, Éder, pela sua intercessão logo, porque trouxe coisas tão fabulosas. Agora, Célia, queria te ouvir. Já consigo te ouvir? Bem que sim. Boa tarde, boa noite, boa tarde para quem é de tarde no Brasil. Boa noite para a gente. Bem-vinda, obrigada por você conseguir aceitar o meu convite para estar aqui. Me conta um pouco da tua vida, me fala da tua carreira profissional, né? Me conta em que ponto você está, me fala disto. Olha, Mary, eu, à semelhança daquelas pessoas, como tu referiste a ti própria, eu mesma também demorei alguns anos a poder fazer esse olhar para dentro de mim mesma e poder fazer uma investigação sobre a minha própria vida e, portanto, o que é que levava a que eu me sentisse cansada, a que me sentisse algumas vezes frustrada, a fazer e a não ter os resultados que desejava. Então, eu vivo em Lisboa, Portugal, mas venho de uma família angolana, ou seja, de pessoas que foram por parte da minha mãe, desde os bisavós, para Angola. E no caso, meu pai nasceu em Portugal e também foi para Angola. Então, eu tinha, por um lado, um input de poder aceder a tudo que a terra dava, digamos assim, porque a minha mãe e o pai era chefe de posto, enfim, tinha alguma projeção neste sentido de ter bens, não bens materiais, mas tinha animais, sempre comeram, sempre tiveram assegurado tudo aquilo que necessitavam e, portanto, tinha essa parte de uma prosperidade baseada, enfim, nos recursos, obviamente, e por outro lado tinha uma relação, ou se quiseres, não tinha ou não tive, porque não tive oportunidade ainda nesta vida de a resgatar, não tinha relação com o pai. Isto significa que tendo vindo para Portugal, tendo tido um percurso, como tu dizias, enfim, eu achava que tinha uma vida comas normal, não é? Portanto, casei, trabalhava, etc. E, portanto, tinha uma vida normal até ao momento em que a minha sensação de desconforto se tornou quase fisicamente difícil de suportar. Ou seja, o desconforto por, entre aspas, esta normalidade. Isto significa que tomei o passo de fazer então essa descoberta sobre mim mesma, de investigar as causas, e foi o primeiro momento que me levou a ti, não há 25 anos, mas há seguramente mais de 10, acredito eu. Acho que sim. Acho que sim.
E, de facto, em mim produziu um renascimento no sentido de modificar a minha vida pessoal, honrando e agradecendo o percurso, no caso que tive com o meu marido, honrando e agradecendo a vida profissional que tinha tido até ali, mas divergindo no sentido de mudando para outras vias que para mim ressoavam melhor. E, portanto, eu apostei fortemente nas minhas duas valências. Eu já era advogada, já era mediadora, sou advogada há 20 e qualquer coisa e mediadora há 20, e, portanto, resolvi apostar neste colocar-me ao serviço do outro das duas formas que conhecia. E, portanto, fui fazendo o meu percurso e fui sendo abençoada pelo facto de poder contactar com muita gente, de poder dar formação a novos mediadores, de poder fazer mediação, enfim, processos judiciais por aí fora, até ao dia, e isto antes da pandemia, até ao dia em que outra vez comecei a sentir um desconforto e uma necessidade de mudança. E mais uma vez essa mudança, esse desconforto, levaram-me a ti. Na verdade, tu é que me vieste até mim, neste sentido da percepção de que algo eventualmente precisasse de apoio, de suporte, porque para o sucesso também é muito importante esse apoio, esse suporte, essa possibilidade de podermos, com os outros, cuidar de nós. Então aí tive outro momento de grande alteração na minha vida pessoal e sobretudo na minha vida profissional. Enfim, deixei algumas coisas para trás, abracei outras e, sobretudo, com a mentoria e com os teus programas, muito em especial com o Premium, onde tive a oportunidade de conhecer, aprender contigo, em especial com o Éder e com todos os nossos colegas de viagem, e com o Premium, de facto, modifiquei, acrescentei, se quiseres, um outro momento, uma outra etapa na vida, que é colocar ao serviço de mediadores, e de todos aqueles que queiram, mas muito em especial de mediadores, este percurso de 20 anos na mediação e, nesse sentido, podermos, de mãos dadas, então fazer um percurso na área da mentoria. Para isso tenho contado sempre com o teu apoio, a tua ajuda, e muito em concreto, e já agora a propósito dos problemas com a internet, muito em concreto também com o Éder nas questões digitais, tem sido preciosíssimo, e nas questões, enfim, comunicacionais e por aí fora, bem como com a Joana, que é aqui o nosso suporte. E, portanto, hoje considero que é fundamental, de facto, nós fazermos essa investigação, olharmos para nós, mudarmos a nossa mentalidade, que, como já foi dito por ambos, e eu também sinto isso, não foi feita nem num dia, nem numa semana, nem num mês, nem em 2 meses, mas foi, do meu ponto de vista e pessoalmente, foi possível fazê-lo, é possível fazê-lo, considero que é um trabalho working in progress, sempre diário, hábitos diários, rotinas diárias e compromisso diário. Então, fundamentalmente é isto. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando você fala de onde você veio, na verdade, né? Quando você fala da tua história, você me chama a atenção quando você fala de pais que, de alguma forma, se sentiam ou viviam mesmo um nível de prosperidade, né? Essa história de prosperidade dos seus pais não bastaram para tu viver o seu sucesso? Não, porque, entretanto, ainda que é muito interessante a questão, porque tem a ver também com o que o Éder falou, eu sou daquelas do apaga a luz, Éder. Estou quase às escuras, tenho um candeeirinho aqui. Eu acho que eu vou fazer uma sociedade com a EDP,
Porque quando eles descobriram que eu digo para vocês, parem com essa neurose de apague a luz, eles vão me contratar. A gente vai fazer uma parceria. Completamente. Então eu estou dando conta da neurose. Mas essa percepção deles em relação a eles próprios não necessariamente é a minha, e hoje, em que, como tu disseste há pouco, nós alargámos bastante, eu pessoalmente, a minha consciência a partir, efetivamente, das mentorias e da mentoria e de tudo mais contigo e com os demais. Então, percebi que nestas pequenas coisas não havia essa consciência de prosperidade, mas sim de escassez, que se acentuou muitíssimo a partir do momento em que viemos para Portugal. Então começou-se a viver no passado e naquele tempo é que era bom, é que tínhamos tudo, agora não temos nada, agora, e de facto é a minha noção de criança, agora é uma maçã para 5 ou 1 quilo das maçãs menos, aquelas que ao fim do dia restam, e enfim, a Dona Luísa, que era a senhora do lugar onde a minha mãe comprava as coisas, muitas vezes nos dava, porque éramos muitos, porque éramos de uma família carenciada, não é? Enfim, por aí vamos. Então, se por um lado havia deles por eles essa percepção, hoje a minha consciência é outra, como também é outra pela relação, como já vimos, ou como já partilhei com o pai, ou pela... Uma relação, não quer dizer ausência, mas pelos desafios que foi essa relação com o meu pai. Uau, perfeito. Porque nós, quando olhamos, por exemplo, o teu currículo e o do Éder também, a gente pensa, mas o caminho, né, é adquirir conhecimento, é a formação acadêmica, intelectual, porque há uma formação por trás de todos os dois, né? Mas só essas formações que a gente faz em busca de um conhecimento intelectual, então não basta. Não. Se só o conhecimento intelectual fosse suficiente para nós termos sucesso, consciência de prosperidade e fôssemos prósperos, então qualquer um de nós que tivesse feito um percurso académico, um percurso essencialmente académico, mas com outras formações, seríamos todos prósperos, abundantes, ou teríamos essa consciência. E isso não acontece, não é? Portanto, é necessário agregar outros valores, agregar tudo aquilo que nós já temos partilhado aqui durante este tempo, não é? A questão do compromisso, a questão da confiança, a questão dos hábitos, das rotinas, enfim, de trabalharmos e de investigarmos, primeiro que tudo, a nossa história, para podermos, a partir dela, modificar e, sobretudo, esse empoderamento ou empowerment de que somos capazes, efetivamente, somos capazes de poder fazer diferente e de ter uma história diferente. É mesmo isso, Célia. E eu observo que tanto o desenvolvimento intelectual sozinho não serve, porque eu olho para mim também e vejo isso, também numa história acadêmica, desenvolvimento intelectual, ok, só isso não basta, como também só empreender e criar formação só para empreender também não resolve, porque senão a gente teria vários empreendedores, porque trabalham muito, né? Nós todos somos empreendedores de alguma forma, trabalhamos por conta própria e, né, às vezes trabalhamos dias por dias, isso não quer dizer que o nosso rendimento, né, reflete isso como resultado de vida, né? Também não é real, é como se tivesse aquela coisa de falta alguma coisa, né? Porque o intelectual eu consigo ter e isso também não me dá essa plenitude. O trabalho, a dedicação, eu também faço, mas claro, porque o que falta é, na verdade, mais do que o fazer, é quem eu acredito que sou. E isso tem a ver com as minhas crenças, porque eu olho e digo, eu sou um empresário, eu sou um empreendedor. E eu gosto de dizer, não, você não é um empreendedor, você é alguém que quer sucesso. Então, tu tem que colocar na tua cabeça que você é um profissional em busca de sucesso. Sendo um empreendedor, sendo um advogado, sendo um médico, sendo um engenheiro, eu sou um profissional em busca de sucesso. E a minha busca diária é descobrir as formas de viver o sucesso.
Porque senão eu sento, né, sem um mau sentido até a expressão, mas eu sento em cima de um título e esse título não me dá aquilo que eu quero, a vida que eu quero. Porque há muito isso, né? Então há também o outro lado que é, nesse momento, então, e o Éder que fala sobre essa área digital muito forte, esse momento que o mundo inteiro está vivendo, muitas pessoas se jogaram para o digital, literalmente se jogaram, né? E acharam que por se jogar para o digital e ter um conhecimento intelectual e um pouquinho de conhecimento sobre empreendedorismo, isso ia virar um grande sucesso. Não! Não! Porque as pessoas que até hoje estão vingando, né, ou funcionando, mesmo com tudo que está acontecendo no digital, não entraram no digital agora. Não foi imediato. Vem de um trabalho até quando ninguém ainda estava tão forte no digital. Fez um caminho e criou também uma mente para isso. Porque é um trabalho totalmente diferente, é uma dedicação totalmente diferente, é uma entrega diferente. Então eu tenho que também formatar minha mente para um outro veículo de trabalho. E muitas pessoas acham que porque faziam muito sucesso em um veículo, é só se jogar no outro, ligar o computador que já está. Não, não está. Né? Tem muitas coisas aí. Então, eu acho que nós temos uma caixinha, né? A nossa caixinha forte, que é a nossa mente, que tem ali muitas coisas fechadas ainda no nosso inconsciente, não fechada por ter uma mente fechada, mas por estar guardado no inconsciente, às vezes as 7 chaves, que a gente não sabe o quanto aquilo está criando ressonância na nossa vida. O quanto a gente não funciona ainda como a gente gostaria, porque a gente está presa ainda nessas caixinhas. O descobrir por que eu ainda não acredito que eu sou capaz de, por que eu ainda acho que para eu conseguir eu tenho que ter muito esforço, muita luta, por que eu acho que talvez isso não seja para mim, eu tenho muitas histórias por trás. E essas crenças que vocês brincaram sobre a luz, como a gente sabe que a gente fala no trabalho, e tem, né, outras milhares, não gasta, economiza, procura o mais barato, tenta sempre tirar vantagem, isso é uma coisa hiperassustadora, como as pessoas às vezes têm, que se eu tirar vantagem eu ganho. Não, você vai perder, pode ter a ilusão que vai ganhar agora, mas lá na frente você vai perder. A ideia de que eu entrego pouco e ganho muito, isso não existe. Ninguém tem sucesso porque entrega pouco e ganha muito, muito pelo contrário. A gente tem mesmo que entregar o máximo possível, que dali vem tudo que você precisa. É uma nova consciência. Eu acho que quando a gente fala de um novo mundo, para mim é uma nova consciência neste mundo. Que isso que vai criar um novo, sabe? Essa nova consciência é a nossa mentalidade, né? É o nosso mindset, muitas vezes ainda no ano de 2021, mais conectada com os nossos avós de 1910, aonde eles realmente viviam um nível de escassez que nós hoje não temos. É só aqui. Os nossos avós não tinham água encanada. Não tinham água quente encanada. E a gente tem tudo isso e ainda diz que a gente não tem. Não, o que a gente não tem é habilidade para criar recursos, muitas vezes. E essa habilidade é mental, não é no braço, né? Não é, senão, como eu gosto de brincar, senão todos os operários eram milionários. Não é essa a questão, é o intelecto. E se a gente olhar, a história já mostra algumas pessoas que perderam a mobilidade física, mas mantiveram a mente perfeita e criaram muitas histórias novas. Sabe disso? Então, o que a gente precisa é descobrir a forma de usar a mente para trazer o resultado que a gente deseja. E isto é muito mais do que eu vou criar um pensamento positivo, eu vou cantar mantra, eu vou falar o tempo inteiro. Isso é muito mais profundo. Qual é a mentalidade que eu tenho que me trouxe até aqui? E qual é a mentalidade que eu devo ter para me levar onde eu quero?
que é o que Éder dizia, ultrapassar o teto. E aí a gente percebe que tem muitas questões, né, ali escondidinhas nas nossas histórias que a gente não sabe e que poderia mudar completamente a nossa visão de que a realização, o sucesso, a vida de qualidade é para todos. Desde que eu saiba usar a minha mente para me entregar isto. Né? E volto a dizer, usar a mente não tem nada a ver com o cérebro. A mente, né? A nossa parte inconsciente e consciente que Freud adorava falar. É sobre isso que a gente está falando. Vocês sentem, os dois, né, que estar no programa Premium mudou a mente de vocês em que nível? Posso... Olha, isso sim é uma coisa talvez até difícil de quantificar, tá? Mas o fato é que uma pequena mudança hoje, numa jornada, numa caminhada, você mudar 1 grau, essa mudança de 1 grau aqui, pequena, ela vai refletir lá na frente de forma absurda, muito grande, né? Então, por isso que eu considero, assim, difícil de quantificar. No entanto, é perceptível a evolução e as mudanças que acontecem, que vêm acontecendo, e no meu caso especificamente, né, coisas práticas, reais, que saem um pouco da questão somente do intocável, algum dia, do sonho, talvez, às vezes, mas se torna realidade, sabe? Vem a existência, é isso. Eu vou compartilhar com vocês, e com você que está assistindo aqui, um pequeno testemunho de algo que aconteceu comigo ao longo desse período. Acredito que já compartilhei isso com a Marinélia, mas tem um detalhe aqui que eu acho que eu não compartilhei com ela. No final, durante esse processo de mentoria, em dezembro, a Marinélia nos desafiou, a todos os membros, a todos os participantes, a estabelecer uma meta para o mês de janeiro. Na verdade, 5 metas. Ela disse assim, façam 5 metas, escrevam, etc. e tal. Orientou nós de como deveríamos proceder. E eu fiz o exercício, e posteriormente a isso ela disse assim, você vai escolher uma meta, das 5 você vai escolher uma. E eu escolhi uma das metas que era realmente bem desafiadora. E eu vou abrir aqui qual era dessas metas. Eu tive um parceiro de negócio, uma pessoa muito, muito querida, muito amigo, que a gente teve um negócio que não prosperou. E nesse negócio teve investimentos, etc. e tal, e eu tinha uma pendência financeira significativa com essa pessoa. E era algo que realmente me incomodava porque, enfim. E a gente tinha planejado, é um valor, como eu já disse, bem significativo, que isso teria que ser pago de forma parcelada, eu tinha combinado com ele, etc. e tal. No entanto, quando a Marinélia provoca a gente, leva a refletir, né, surgiu em mim assim, o desejo de, caramba, não, mas puxa, se tudo isso que a Marinélia está ensinando, realmente, eu não quero pagar parcelado, eu quero pagar à vista. À vista, em Portugal fala pronto pagamento, né? Eu quero pagar. E isso seria um grande desafio, realmente. E essa era a meta, pagar esse meu ex-parceiro de negócio. Né? Enfim, continuamos trabalhando, seguindo as orientações, fazendo, etc. e tal, seguindo todos os procedimentos e orientações que a Marinélia dá. E aconteceu que, enfim, as coisas estavam andando e acontecendo, e eu percebi que seria possível. No entanto, eu tenho uma sócia de vida e de negócio, que é a minha esposa. E ela, com relação a essa meta, era uma meta nossa, de pagar essa pessoa, mas a meta de pagar à vista era minha. Era eu, particular, só eu tinha me desafiado, e até mesmo, confesso que uma certa desafio, putz, será que isso que a Marinélia fala é real mesmo? Poxa, será mesmo? Até um quê de dúvida, né? Mas, enfim, e ok, vai acontecer, só que a minha sócia, ela, não, nós vamos pagar isso parcelado, e ok, eu não vou estar criando atrito, né, principalmente com a esposa, né, que está junto com a gente, apoiando, enfim, né, mas no fundo eu queria aquilo, e ok, tudo bem, sem problema, vamos fazer. E ela que cuida da parte de pagamentos aqui da empresa, né, e ela disse, ok, encaminha a primeira parcela do pagamento aí. Mas no fundo eu queria isso, queria que fosse à vista, enfim. Aí ela começou a fazer ali as contas e tal, daqui a pouco ela olhou para mim e disse assim, cara,
por que a gente não paga à vista? Aí eu, uau! E era no último prazo ali, sabe? No final de janeiro. Sabe, deu um... Caramba, demorou, paga já. Já foi e pagou à vista, né? Então, isso aqui, por que eu estou falando isso? Eu estou abrindo um exemplo prático e real, fora de muitas coisas que aconteceram, estão acontecendo, e como eu disse, difícil de metrificar. A gente só vai conseguir ver isso, eu vou conseguir ver essas mudanças e transformações, talvez grandes em grande escala, estou dizendo. Já existem muitas transformações acontecendo, mas em grande escala dentro de, sei lá, anos, talvez, enfim. Mas, para exemplificar por quê? Eu estou trazendo esse exemplo justamente até para incentivar, né, quem está assistindo, colocar em prática o que a Marinélia está falando, o que a Marinélia está dizendo. Não é somente, como é que eu vou dizer, filosofia, ou algo no sentido de, ok, temos que acreditar, temos que fazer, enfim. Não, é real, é prático. E se eu voltasse, talvez, 6 meses atrás, e dissesse para mim mesmo assim, você vai pagar o fulano à vista, eu dizia, não, é impossível, não dá. Não dá, eu quero pagar ele, vou pagar ele, mas isso vai ser parcelado em tantas vezes e tal. E, além de poder pagar, não fez falta nenhuma, muito pelo contrário, parece que veio mais, né? E, além da satisfação, a satisfação de você ter criado algo, hoje eu entendo isso, que eu criei essa situação, né? Que não depende, apesar de não depender somente de mim, existia um desejo, que esse desejo extrapolou e de alguma forma, né, a minha esposa se alinhou, a minha sócia se alinhou com o desejo. Então, esse detalhe, eu acho que da sócia eu não tinha te contado. Tinha te contado Então, mas isso é assim, brutal, na verdade, quando você analisa e olha, não era para acontecer isso, mas aconteceu de uma forma até mágica, vamos dizer. A gente sabe que não existia um trabalho, sim, para isso, mas aconteceu, e isso é muito legal. E isso também aí dá uma confiança, né? Poxa, caramba, se eu conseguir isso, eu consigo aquele outro. E aí começa a aumentar os seus desafios, você começa a se autodesafiar com desafios maiores, né? Então, eu estou citando um exemplo prático de mudança, mas as mudanças realmente são muitas, em vários aspectos, em vários sentidos aí, tanto na questão da prosperidade financeira, da mentalidade, da mudança de mindset, de enxergar a questão de abundância, né, que é algo que a Marinélia trabalha muito ao longo da mentoria. E realmente, assim, são resultados práticos e reais. Recentemente não, na verdade, na última sessão, eu me senti novamente desafiado, que é uma meta de 7 dias, né? E eu vou fazer isso, vai acontecer, né? Então, aliás, já colocando aqui minha gratidão, Marinélia, muito obrigado realmente por tudo que tem contribuído aí com a gente. Que bom, que bom ouvir, né, essa partilha, e é mesmo isso, né, a gente coloca, né, um foco, uma intenção e trabalha, né, em cima disso, né, não é coloca um foco, uma intenção e senta e fica esperando, não é nada disso, há todo um procedimento, né, há métodos para fazer e a coisa acontece, mas é difícil às vezes a gente conseguir mensurar, e eu entendo quando vocês partilham e às vezes não conseguem mensurar, né, tudo, porque mesmo assim, eu lembro quando eu fiz a minha primeira mentoria, eu percebi que o meu divisor de águas, por incrível que pareça, foi a tomada de decisão de entrar na mentoria. Esse foi o divisor de águas, eu sei exatamente onde tudo começou. Foi quando eu resolvi realmente confiar em mim. Foi isto. Confiar que eu era capaz de ser apoiada a ter e vivenciar uma vida de mais qualidade. Eu decidi dizer, ok, a Marinélia que viveu e existe até aqui, fica por aqui, agora eu quero conhecer uma nova, eu quero ter uma outra perspectiva. E eu lembro que para mim foi desafiante, porque a minha mentoria tinha um valor alto naquele momento, e era, né, esticar, tipo, mas, né, invisto nisso, será que isso funciona? Mas dentro de mim eu tenho uma decisão de que a vida que eu tenho até agora, não quero mais. E quando eu cheguei a essa decisão, eu disse, eu pago o preço. Porque essa vida eu não quero mais. E a partir desse momento, as coisas vão mudando. E eu sinto que a mudança na vida das pessoas, que acontece dentro da mentoria, e eu sei disso, acontece porque antes há uma decisão que implica, eu vou
cumprir aquilo que a Marinélia disse, eu vou à aula, eu vou me comprometer em fazer os trabalhos, eu vou me comprometer em desafiar, eu vou me comprometer em me olhar e perceber como é que está a mentalidade, eu vou me comprometer a acreditar que é possível viver uma magia, e quando eu falo uma magia é algo inesperado, eu vou me comprometer que eu quero isso. E esse compromisso com a transformação é fundamental para que realmente o processo aconteça mais rápido para algumas pessoas, que é mesmo isso, é o nível de comprometimento. E eu vivi isso na pele também, como eu disse, quando eu decidi fazer uma viragem na minha vida. E essa tomada de consciência é fabulosa, porque é isso que o Éder disse, né? A gente conseguiu uma coisa, a gente fala, e agora, né, vou para a próxima, e agora vou para a próxima. E não dá para parar mais, porque você redescobre realmente o teu poder de criar exatamente aquilo que você quer, seguindo métodos, práticas e compromisso. E contigo, Célia, como é que foi? Como é que é essa expansão de consciência que você consegue observar? Olha, curiosamente, ou talvez não, para mim, o divisor de águas, como se fala no português do Brasil, o momento em que eu sinto que houve essa virada, essa viragem, foi exatamente quando eu confiei na minha capacidade de haver recursos suficientes para eu poder mudar de vida e poder, nomeadamente, fazer as formações e estar presente nas propostas para alterar o mindset, a mentalidade, ou seja, para fazer a mentoria, para fazer o premium, por aí fora. Isto é, esse foi o momento, para mim, o momento mais desafiador também, devo dizer, porque confiei totalmente que seria capaz. Eu posso partilhar aqui que eu investi, porque foi um investimento que já teve muito retorno, eu investi o dinheiro que tinha no momento, confiando não só, obviamente, nas capacidades e nem tudo aquilo, como o Éder já trouxe, que a Marinélia nos permita ceder e que nos leva e que nos conduz, mas também confiar que o universo, enfim, cuida dos seus filhos comprometidos consigo mesmos, e confiei em mim também. E devo dizer que foi também das melhores escolhas que fiz na vida. Porquê? Porque a magia que o Éder falava, o milagre, no sentido de tu poderes ver em prática algo que não passava do teu pensamento. Isto é, o mantra pensamento, sentimento, que não passava, tem uma terceira e absolutamente fundamental fase, que é pensamento, sentimento, ação. E foi aí, ou foi sobretudo esta ação, muito, muito, obviamente, promovida, motivada, incentivada por ti, com os trabalhos de casa, que ela já falou, fundamentais, mas em especial com o compromisso que nós assumimos em estar aquele tempo durante as sessões, em fazer os trabalhos, em confiar que, efetivamente, vamos deixar-nos conduzir para um ponto, no meu caso, da ação. E isso levou a que eu pudesse pôr em prática aquilo que há muito desejava, isto é, ao longo, como disse, destes últimos 20 anos, tenho feito um trabalho com vários colegas mediadores, no sentido de ações de formação, intervisão, comediação, enfim. Já agora, Éder, se precisares de alguém para auxiliar com os desafios na interação com a tua parceira e sócia, já sabes, tens o meu contato. É a vista, não? É a vista ou não? Tem a série. Exatamente. Então, para além desse trabalho, de poder também dar o meu contributo para que outros colegas mediadores possam também passar do pensamento, sentimento para a ação. Isto é, que possamos levar este serviço
ao mundo, que é um serviço de humanização, de pacificação, e eu acredito, e isso foi muito neste grupo, neste programa, acredito que é colocar a energia em ação e todos em conjunto gerarmos essa energia suficiente para difundirmos algo em que acredito absolutamente, não tenho nenhumas dúvidas. E de tal forma que já me levou a pensar noutra forma, de já a partir de abril, e isto é uma novidade, quer para ti, quer para o Éder, quer para os colegas, porque ainda é de hoje, já a partir de abril, levar, acredito eu, ainda mais, levar este serviço e colocar-me ainda mais ao serviço, para que outros se coloquem, por aí vamos, ao serviço de uma, como tu dizes, de uma humanidade diferente. Não é o mundo que será novo, acredito eu, somos nós que somos e temos uma consciência nova de quem somos e o que estamos aqui a fazer. Então, muita gratidão, como o Éder disse, a ti, aqui presente o Éder, a Jo que está nos bastidores e a todos os que têm feito parte desta caminhada nestes programas, que têm sido para mim fundamentais e essenciais para essa mudança. Fantástico, Célia, fantástico. É muito interessante a gente observar, né, a modificação de cada um nos seus momentos, nas suas histórias de vida, e nas histórias profissionais, mas tem uma coisa que eu fico sempre muito focada quando eu penso nos meus projetos, quando eu penso nesse serviço de mudar a mentalidade das pessoas. E eu percebo quantas pessoas, quando não estão realizadas ou quando não vivem o seu maior potencial e estão dentro de uma relação, o quanto essa relação também não vive o seu maior potencial. Porque isto é real, né? Quando um do casal sente que ainda não viveu tudo, a relação pode não estar vivendo tudo. A sintonia, a harmonia e o crescimento, que é o crescer junto. E quando um cresce, automaticamente o outro vem junto, né? E com isso a família toda vem junto. E essa ideia, eu confesso a todos vocês que é o que impacta e o que explode no meu coração para continuar fazendo. É imaginar, não é um aluno, né? Não é um mentorado que está melhorando a vida. É tudo que ele pode melhorar em volta dele. Né? A família, a história de vida, é isso que me encanta, sabe? E o outro lado é os filhos, as crianças. O quanto, quando os pais descobrem que podem muito mais do que eles imaginavam, quanto eles inspiram os filhos. E isto é outra coisa que me deixa, tipo, né, de coração explodindo, porque já é outra geração. E aí, como eu brinco com vocês, né? Se a gente não melhora rapidamente, não muda o nosso mindset, os vossos filhos vão estar fazendo mentoria premium. E não é isso que eu quero. Porque quando o filho de vocês forem, né, adultos, tiverem o próprio negócio, forem empreendedores e empreendedoras de sucesso, eu já quero estar fazendo outra coisa, não é mais o premium. Porque eu já quero estar em outro patamar. Então, a ideia das crianças terem pais assim, dos jovens, terem pais que incentivam, em vez de dizer para os filhos, isso não pode, dizer para os filhos, por que não? Vamos lá pensar junto numa estratégia. Só imaginar isso nas casas das pessoas já faz o meu coração dizer trabalho feito. Porque para mim é isso que é criar um mundo novo. É a consciência da multiplicação, né? Exato. É a consciência da multiplicação. A Célia estava falando e eu compartilho desse mesmo sentimento de que eu não quero isso só para mim. Eu acho que eu imagino assim que é quando você transborda. O que acontece quando você transborda? Você transborda, você contamina, né? Aquilo ali não tem mais limite. É exatamente esse sentimento, assim. Isso não tem preço, né? Não tem preço. Não tem preço, não tem preço. A gente imaginar, às vezes, quando a gente está nas nossas mentorias, né? Algumas pessoas têm filhos bebês, os filhos aparecem ali, né? E a minha sensação é bolas, né? Olha que esse menino ou essa menina está tendo chance de beber,
que a gente, em bebê, não tivemos. Essa é a realidade, né? Os nossos pais não estavam trabalhando para aumentar o mindset deles, mal estavam trabalhando para a sobrevivência. E quando eu vejo isso, eu penso, olha que geração a gente já está tocando. E isso faz mesmo a ideia da multiplicação. E para mim, quando o Éder fala nessa expressão da ideia da multiplicação, o que eu me lembro rapidamente é a multiplicação dos pães. Isto é prosperidade para mim. É ter, para mim, numa quantidade imensa que transborda para quem quiser e não para nunca. E é isso que a gente tem que perceber. Porque quanto mais a gente tem, mais a gente pode dar. Mais pessoas são acolhidas. Mais histórias se transformam, mais generosos nós somos. Porque senão a gente fica só no desejo, que é eu gostaria até de ajudar, e para. Só o desejo. E o outro vai continuar exatamente igual, porque eu não vou conseguir contribuir para o melhor da vida dele. Então eu quero sentir, eu gostaria de ajudar e vou ajudar. Que é o pensamento, o sentimento e a ação. Se as pessoas conseguissem perceber que quanto mais elas têm, mais elas podem multiplicar, mais facilmente elas pensariam, eu realmente quero criar mais na minha vida, porque eu quero multiplicar para mais pessoas. E nós que somos empresários individuais, que somos empreendedores, que temos o nosso negócio, temos essa possibilidade de ter uma equipe de trabalho mais feliz, de ter funcionários mais realizados, consequentemente de ter famílias mais realizadas, famílias mais harmonizadas, consequentemente filhos com consciência expandida, e já chegamos de novo na outra geração dos filhos dos nossos funcionários. Já entramos em outra família, e isso é fantástico. A abundância e a prosperidade é algo que nós temos por lei. Nós perdemos essa conexão e temos que encontrar de novo. E ela não vem só do nosso trabalho, nem só do nosso intelecto. Ela vem da nossa mentalidade. E se a gente hoje não vive a vida que a gente quer, está na hora da gente descobrir como é que eu transformo a minha mentalidade para eu ter a vida que eu quero. Porque só assim os meus vão ter as vidas que eles querem. Eu vou parar de dizer, não pode, apaga a luz, corre lá e enche o carrinho de azeite galo, pelo amor de Deus. Não é isto, né? A ideia não é isso que a gente gostaria de partilhar como um mundo melhor. Isso seria um mundo novo, mas com a cabeça igual. Então, não muda exatamente nada. O que vocês gostariam de deixar como última fala para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento? Célia e Éder. Olha, assim, eu não sei qual o momento, qual a sua situação, você que está assistindo, mas, no entanto, você precisa buscar sair. Se você não está satisfeito, se você tem algo que incomoda, e você precisa buscar alternativas para sair desse lugar, vamos falar assim. E muitas vezes, somente sozinho, a gente não consegue. A gente precisa de orientação, ajuda. Na verdade, é a gente sim que sai, mas às vezes você precisa de uma orientação do que fazer, como fazer, ou de uma abertura de olhos, ou até mesmo de um puxãozinho de orelha. No processo de mentoria, ao longo das sessões que a gente realiza com a Marinélia, quase toda sessão tem um puxãozinho de orelha para um, para outro, ou geral. Por quê? Porque realmente nos abre os olhos. A gente, na verdade, a gente sabe o que tem que fazer, sabe por que tem que fazer, mas a gente não faz, né? E aí você vê assim, o espírito de comunidade, eu não diria de comunidade, mas de apoio. Então, por exemplo, dentro da mentoria, nós temos um grupo lá.
E normal, somos seres humanos, tem dia que a gente tá, um ou outro tá, poxa, tá muito bem. Aí você entra lá na sessão ou no grupo, enquanto você, vamos dizer assim, tá para baixo, tem que estar lá para cima. A energia do outro puxa você automaticamente. Essa contaminação positiva em grupo é algo extremamente proveitoso. Além da questão de aprendizado, de troca de experiência, de conhecimento, de até negócios que surgem, né, internamente ali. Isso é extremamente poderoso. Mas o fato é que, se você busca, se você não está satisfeito com, seja a sua realização na questão profissional, seja na questão financeira, tá? Você deve sim buscar alternativas, buscar recursos. E eu não diria que é fácil. A verdade é que você vai sentir um frio na barriga. Eu costumo dizer assim, se não der o gelinho na barriga, é porque não está dando liga, não. Tem que dar o gelo na barriga, tem que dar aquele frio na barriga, porque existe uma explicação para isso, a Marinélia pode muito bem explicar melhor essa questão, mas o fato é que existe esse sentimento. Então, para você sair da sua zona de conforto, você precisa se desafiar, você precisa dar esse passo, você precisa decidir fazer. Decidir fazer. E às vezes esse decidir passa por uma série de obstáculos, né? Seja talvez de apoio junto ao companheiro, companheira, talvez decisão na questão financeira, talvez questão de mentalidade mesmo, mas é questão de decisão, de tomar a decisão de eu não aceito mais, eu não quero mais, e eu vou dar esse passo, eu vou avançar em direção ao que eu quero. Né? Então, é isso que eu queria deixar, né? Realmente, se jogue, vá, acredite, é possível, todos nós temos potencial, como muito bem a Célia e a Marinélia falaram anteriormente, não é questão de intelecto ou de conhecimento, se fosse em absoluto, eu sou um cara que estudo muito, estudei muito, isso não faz a diferença, eu já vi muitas pessoas com 10% do meu conhecimento com 4, 5, 10 vezes resultados melhores que o meu. Né? Então não é realmente aqui, tudo tá, como a gente diz, né, tá entre essas duas coisas. Entre as orelhas, verdade. É isso que eu queria deixar aí. Olha, Éder, muito obrigado pela tua presença e pela tua disponibilidade de agenda para estar aqui, foi lindo ouvir-te, né, e acho que as pessoas devem ter ficado, né, curiosos, não só pela mentoria, mas também pelo teu processo de trabalho, e acho que pode ter inspirado muitas pessoas a dizer, eu também quero sentir essa magia, eu também quero saber como é que se vive isso. Mesmo, muito obrigada. Célia, e tu? O que você gostaria de deixar? Olha, aquilo que eu gostaria de deixar para aqueles que estão aqui connosco agora e que nos possam escutar depois é que nós sejamos capazes, efetivamente, de confiar e de acreditar em nós e depois no universo e nos mentores, que, como o Éder muito bem disse, nos dão a mão, nos guiam, nos ajudam, nos permitem, não é deixar de viver aquilo que temos que viver, mas sim que nos auxiliam a que haja essa fluidez e suavidade que falavas no início. Então, eu desde sempre senti, e agora cada vez mais, que sozinhos podemos ir mais rápido, eventualmente, mas juntos vamos mais longe, o que significa que, efetivamente, esta energia que se gera de grupo, no grupo, como o Éder também já partilhou, é, para mim, fundamental. Porquê? Porque a terceira parte, não será do binómio, porque o binómio são 2, mas é a terceira parte do elemento pensamento-sentimento. Então, aquilo que eu gostaria de deixar é, efetivamente, focar-nos na ação e, portanto, tomarmos a decisão de fazermos diferente, de virmos ou de irmos em frente, acreditarmos e confiarmos em nós, e que realmente nós somos parte de um grande todo que constrói um mundo diferente, porque exatamente entre as orelhas conseguiu modificar a sua mentalidade. Então, seria isto que eu deixaria a partir da minha própria experiência pessoal, não é de ouvir dizer, mas sim de viver aquilo que já aqui partilhamos hoje. Obrigada. Grata, Célia. Muito obrigada pela tua partilha.
né? E por essa coisa tão sucinta, e é que eu gosto de brincar às vezes, né? A toda a fala dos advogados, dos mediadores, aquela ponderação e que traz todo, né, uma ordem. Eu acho isso fantástico. É interessante quando vocês, os dois falaram, né, sobre, eu falo muito, eu brinco, né, o segredo está entre as orelhas, porque muitas pessoas falam, mas tem a ver com o que eu sinto. Sim, mas antes de eu sentir, eu pensei. Não há nada que eu sinta que eu não tenha pensado primeiro. Tanto como uma coisa boa quanto uma coisa ruim. Então, é verdade que a gente está conectado entre a mente e o coração, mas o que a gente precisa saber, Leonardo Boff fala muito isso, é que a gente precisa ter atenção. E atenção significa ligar a mente ao coração. Isto é atenção. Não funciona só pensar, nem funciona só sentir. O sentir vai te levar a muitas ilusões e o pensar sozinho também vai te levar a muitas ilusões. E o que a gente precisa perceber é o que a gente realmente pensa que gera em nós um tipo de sentimento que pode levar até uma inação. E aí, consequentemente, os resultados vão ser o mesmo. Então, eu preciso aprender a ler a minha mente, entender o que a minha mentalidade mostra, para entender o meu sentimento acerca da vida, acerca do todo. E se eu perceber isso, eu realmente vou criar, manifestar coisas diferentes. E uma outra coisa importante para as pessoas pensarem um pouco quando eu penso numa vida melhor, eu tenho que rapidamente pensar, eu tenho que ter uma mentalidade melhor. Não há uma vida melhor com uma mentalidade ruim. E hoje a gente fechou a mentoria com uma carta, né, que a gente às vezes tira no baralho. Hoje era a carta dizendo seja maior do que os seus maiores problemas. Que seja maior do que a sua maior objeção. A sua maior objeção ainda é muito menor da sua grande capacidade de resolução. Você só precisa ganhar perspectiva e saber de que forma pode resolver os problemas, as objeções que não deixam você avançar. Então, se eu pudesse desejar hoje, depois de tudo que eu ouvi, né, desses meus dois convidados para o final do talk show, tenha a decisão como um movimento de crescimento. No momento que você toma a decisão, tudo se alinha para que a coisa aconteça. Agora, sem decisão, nada acontece. Ou, sem decisão, o que acontece é sempre a mesma coisa. É o tal do mais do mesmo. E aí não vale a pena reclamar, porque a minha indecisão me manteve exatamente onde eu estou. E o desejo é que as pessoas assumam tomar decisões que levem elas além. E, consequentemente, elas toquem no outro, que toquem no outro, que toquem no outro, e a gente vive dessa grande manifestação da multiplicação dos pães, né? Pães como elementos de nutrição e peixes como elementos de prosperidade. Então, eu acho que é mesmo isso que a gente já ouviu há milênios e ainda está tentando colocar em prática. Muito obrigada. O talk show antes do jantar fica por aqui. Na próxima quinta-feira estamos juntos, às 18 horas de Portugal, às 15 horas do Brasil. Espero que vocês tenham um resto de tarde bom e comecem uma noite fantástica. E escolham se dar o melhor. Decidam ter a vida que vocês sempre sonharam. Fiquem bem. Obrigada. Muito obrigado. Tchau, tchau.